Fala galera, Rafael Ramos aqui e hoje eu vou resolver uma questão bem legal, tá? Bem legal que eu tirei desse livro aqui, ó. Tá, esse cara aqui, ó. Moisés Nussensweig, alguma coisa assim, eu nem sei como é que fala direito esse nome. Beleza? Quem tá na faculdade conhece bem esse livro, quem faz física, quem faz engenharia, tá? Só que quem gosta desse livro aqui é principalmente o pessoal que faz física, né? Porque esse livro aqui ele é muito pesado, galera, muito pesado mesmo, tá? Muita gente odeia esse livro, alguns gostam dele, tá? Para vocês terem noção, essa questão que eu tirei dele não é uma questão tão complicada assim, tá? Existem questões nesse livro aqui que são um nível muito mais avançado, beleza? Então, se você está no ensino médio, está terminando o ensino médio, se você tem uma boa base, você vai conseguir entender essa resolução que eu fiz, tá? Porque isso aqui é só a decomposição de vetores e tal, que você precisa saber para conseguir entender tudo que eu vou fazer aqui. Beleza? Vou colocar a questão na tela e é isso aí, galera. Bora lá resolver a questão. Tentem, olha só, tentem resolver vocês mesmos, tá? Dê uma pausazinha no vídeo, tentem vocês resolver por conta própria. Pensem, quebrem um pouco a cabeça e depois dá play no vídeo e vamos lá. Então, tá aqui o esqueminha, né? O desenho igual tá lá na questão. Antes de resolver a questão, quero dizer o seguinte, tá? Se você for lá, essa questão é a questão 3 do capítulo 4, se eu não me engano. Se você for olhar o gabarito dela lá atrás do livro, você vai ver que as respostas, elas não estão em Newton, né? Que é a unidade que a gente usa para força, né? No SI. Se você for lá, você vai ver que lá está em quilograma-força, né? Ou seja, o KGF. Seria uma outra unidade de medida de força, ok? A relação entre o quilograma-força e o Newton é o seguinte: 1 quilograma-força é igual a 9,8 newtons, tá? Essa aqui é a relação, beleza? Não vou entrar em detalhes nela não, só você dar uma pesquisada aí, que você vai encontrar a explicação sobre ela. O interessante de a gente resolver a questão dessa forma, usando o quilograma-força como unidade de medida, é o seguinte. Por exemplo aqui, se eu for calcular a força-peso dessa massa de 100 kg aqui, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que multiplicar por 9,8, né? Vai ser a massa vezes a aceleração. Ficaria aqui 910, 980 aproximadamente, né? Aí eu teria que resolver com 980, fazer as decomposições das forças e tudo. Só que se eu for trabalhar com quilograma-força, a medida da força ela é numericamente igual à massa, tá? Ou seja, aqui na superfície terrestre, ok? Se eu tenho uma massa com 100 kg, que é o caso dessa questão, então eu posso dizer que a força dessa massa, nesse caso aqui a força-peso, é de 100 kg-força, ok? Basicamente isso daí, tá? Não vou entrar em detalhe, é só para a gente ter uma noção. Eu vou resolver desde o começo com essa unidade, do quilograma-força, tá? Você pode resolver primeiro usando o Newton, né, como unidade, resolver tudo normal, você vai obter uma resposta diferente do gabarito. Mas se você quiser obter a resposta igual ao gabarito, você vai ter que usar essa relação para transformar de uma unidade para outra. Beleza? Então é só, aqui eu esqueci de colocar, né? Aqui eu tenho a corda A, vou colocar aqui corda A, aqui eu tenho a corda B e aqui eu tenho uma viga C, uma viga C. Né? Então a questão ela me pede o seguinte: calcule a tensão, a tração aqui da corda A, da corda B e a compressão aqui na viga. Tá? Antes de tudo, galera, antes da gente começar a resolver essa questão, o que acontece? Uma das coisas mais importantes é eu definir já de cara o meu sistema de coordenadas. Tá? Então aqui eu defini o eixo X e Y. Por quê? Eu defini logo. Porque isso aqui vai me ajudar na hora de decompor as forças, tá? Eu consigo enxergar melhor para onde está apontando cada força, ok?
Uma outra coisa aqui é o seguinte, a gente tem que entender qual é a contribuição, vamos dizer assim, de cada elemento aqui nesse meu sisteminha. Olha só, vamos imaginar aqui o seguinte, eu tenho essa viga, né? E na ponta, na extremidade dessa viga, uma extremidade está presa ao solo e a outra extremidade está aqui em cima, ok? Nessa extremidade aqui de cima, eu tenho uma corda amarrada, que é essa corda A, e nessa corda A eu tenho 100 quilos amarrados nela. Então, obviamente, eu tenho esses 100 quilos puxando ele aqui para baixo, é como se ele estivesse puxando aqui na direção do chão, ok? Na mesma extremidade, eu tenho uma corda B puxando, só que para essa direção aqui, né? Para essa direção e sentido aqui, ok? Está presa no solo. Então, é como se a corda B, olha só, a corda A vai puxar para baixo, né? Consequentemente, em resposta, a corda B ela vai puxar para cá, na diagonal, para baixo também, né? Para equilibrar essas duas forças, a viga ela tem que fazer uma força nessa direção e sentido aqui, ó. Então, dessa forma, acontecendo isso, eu vou conseguir ter o sistema em equilíbrio. E eu tenho que lembrar o seguinte, se o sistema está em equilíbrio, quer dizer que a soma de todas as forças tem que se igualar a zero, né? Então, eu vou ter que encontrar as forças, somar essas forças e igualar a zero. Nesse caso aqui, eu não estou considerando um problema de corpo extenso, vai ser um problema bem simples mesmo, tá? Se fosse corpo extenso, a gente teria que considerar os torques também. Ok? Mas como não chega a esse ponto, então não vamos dificultar não. Não tem nada de que viajar nisso aqui não, beleza? Então olha só, ele pede para calcular a tensão da corda A, a tensão da corda B e a compressão na viga. Vamos começar aqui pela tensão em A. Olha só, vamos imaginar aqui o seguinte, eu tenho essa massa de 100 kg presa nessa extremidade aqui da viga. O que acontece aqui? Aqui é um problema bem clássico, né? Bem simples, do seguinte, é como se você tivesse os 100 kg amarrado preso ao teto. 100 kg preso no teto. E como o sistema que ele está em repouso, é fácil eu definir a tensão, a tração aqui no fio, né? Que eu vou chamar de TA, que é igual a mesma coisa aqui, eu só estou tirando dessa situação e colocando preso no teto. Então eu tenho a tensão, a força-peso, né? E equilibrando a força-peso eu tenho a tração aqui para cima, ok? Como o meu sistema está em equilíbrio, então eu tenho que a soma das forças são nulas, né? Tem que se anular. Então eu tenho o seguinte, olha só, eu defini aqui o eixo X e Y. A força-peso ela está apontando para baixo, está apontando para o sentido negativo de Y. Então ela vai ser negativo. Então, menos P, e o TA está apontando para cima. Então vai ser positivo, né? Porque está apontando para o sentido positivo. Mais TA tem que ser igual a quanto? Aqui eu tenho todas as forças atuando no meu sistema. Peso e atração, né? Então, tem que ser igual a zero. Ok? A força-peso, tem como eu saber quem é? Tem. Que é 100, né? Força-peso está aqui, ó. Força-peso é 100. Então vai ficar menos 100 mais TA é igual a zero. Então aqui agora tem como eu descobrir TA. Isolando TA, TA é igual a 100. 100 kg força. Lembrando que eu estou trabalhando com essa unidade aqui. 100 kg força. Tá? Então eu vou colocar, ó, bem aqui no cantinho pra gente. Não esquecer. Tá? Aqui o TA é igual a 100 kg força. Tá? Bem simplesinho aqui. Esse primeiro caso aqui é bem simples, tá? Beleza, então olha só. Agora então eu tenho que encontrar as tensões em B e tensão em C, né? Em A foi tranquilo, a tensão aqui na corda A foi tranquilo. Então olha só, eu vou ter que analisar isso aqui as projeções em X e em Y, né?
Como B e C estão na diagonal, né, estão inclinados com certo ângulo, então eu vou ter a componente em X e em Y das tensões aqui, em B e C. Já aqui nesse caso, como eu tenho apenas um peso puxando para baixo, né, então eu vou ter apenas a componente em Y, né, a projeção em Y. E a gente tem que lembrar o tempo todo, a soma de todas as forças tem que ser igual a zero, né, porque o sistema está em equilíbrio. Então vamos analisar aqui de uma por uma. Nesse caso aqui, para A, a tensão eu tenho apenas em Y, né? Vou analisar primeiro as tensões para X. Então aqui eu tenho apenas em Y, não preciso fazer nada. Então aqui eu tenho a tensão em B. Olha só, essa tensão em B, ela está puxando, né, TB, ela está puxando para cá. É só a gente lembrar, né? Aqui está puxando para baixo, né, na vertical. Aqui está puxando na diagonal para baixo também. E tem as duas puxando para baixo. E para equilibrar, C está empurrando para cima, digamos assim. Então eu tenho um TB nessa direção e sentido. Eu vou chamar aqui de TC nessa direção e sentido aqui. Então a componente em X de B eu vou chamar de TB. TB, X, tá? Como o TB está apontando nessa direção aqui, para baixo, então o TX está apontando no sentido negativo. Então, olha só, o sinal de menos aqui, que é importante a gente não esquecer. Fazer essa mesma análise. Então, para C, para B, já fiz, né? Para C, a componente em X, como o TC está apontando para cima, o TCX, que eu vou chamar de TCX, que é a componente em X, está apontando para o sentido positivo. Então vai ficar mais TCX é igual a zero, né? Então todas as forças que eu tenho aqui em X, na componente X, são TB, X e TCX. Igual a zero, porque a soma dessas forças tem que ser igual a zero. Vamos analisar agora em Y. Em Y eu tenho o seguinte, eu tenho o peso puxando aqui para baixo, né? Como ele está apontando para baixo, então ele é negativo, então vai ficar menos P para baixo. O TB, que é a componente Y do TB. Como o TB está apontando nessa direção e sentido, então o TBY está apontando aqui para baixo, né? Então vai ficar menos TBY, menos TBY. E o TC, que é a componente Y de TC. Como o TC está apontando para cima, então o TCY também está apontando para cima aqui. Então vai ficar mais, né, porque está apontando para o sentido positivo, TCY. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então eu tenho um sisteminha aqui, né? Reparem o seguinte, eu tenho um sistema com duas equações, só que eu tenho 4 incógnitas, né? Então eu tenho aqui TBX, TBY, TCX e TCY. Eu tenho 4 incógnitas. Então eu tenho que trabalhar de uma forma onde eu tenho apenas 2 incógnitas, né? Eu vou conseguir obter essas 2 incógnitas da seguinte maneira. Essas projeções que a gente faz em X e em Y é considerando uma relação de triângulo retângulo. Então, usando a relação do triângulo retângulo aqui, ó, eu vou ter o seguinte, aqui vai ser o meu TB, vou fazer primeiro para B. Então aqui eu vou ter o meu TBY e aqui um TBX, né? Como eu estou fazendo para B, esse ângulo aqui é de 30 graus. Usando as relações de seno e cosseno aqui, eu tenho que o meu TBX vai ser um TB cosseno 30. Então eu vou reescrever essa equação aqui em cima. Ó. O menos, o TBX, usando esse triângulo retângulo, vai ser TB cosseno 30, então vai ficar TB cosseno de 30, mais o sinal de mais aqui, né? TCX. Então eu tenho que fazer essa mesma análise aqui para a viga agora, porque a viga é C, né? Então eu vou fazer um triângulozinho aqui, ó.
Para vir o ângulo que agora é de 45. Então aqui eu tenho TC, aqui eu tenho TCY e aqui eu tenho TCX. Né? Então o TCX vai ser TC cosseno de 45, né? Então aqui vai ficar mais TC cosseno de 45 é igual a zero. Beleza. Aqui embaixo agora, para a segunda linha, o menos P vai continuar, menos P, menos TBY, menos. Quem é o TBY? Esse triângulo aqui agora, que relaciona a TB. O TBY, usando a relação de seno e cosseno, vai ser TV seno de 30. Mais TCY. Mais o TC está aqui agora, então o TCY vai ser TC seno de 45. TC seno de 45. Isso tudo vai ser igual a zero, né? Ok? Galera, olha só. Se isso aqui ficar um pouco complicado, você não está conseguindo enxergar, tenta fazer passo a passo, bem detalhado, tá? Mas esse tipo de questão é para alguém que já tem uma base boa, tá? Com relação a essa decomposição de vetores, decomposição de forças e tal. Beleza? Então, se você tá meio que boiando aí, tenta pegar um livro, dar uma revisada nisso daí. Tem muita videoaula aí na internet também ensinando decomposição de vetores, a coisa toda, tá? Porque o meu objetivo não é ensinar a decomposição de vetores em si. O objetivo aqui vai ser resolver essa questão aí, ensinar mais ou menos o raciocínio aí. Beleza? Então olha só. Observem aqui agora o seguinte. Eu vou tirar aqui. Observem aqui agora o seguinte, eu tenho duas equações e agora eu tenho duas incógnitas, que é TB e TC. Olha que maravilha. O P aqui tá fácil, porque o P, que é o peso aqui, eu sei quem é, que é 100 kgfm. Cosseno e seno de 30, cosseno e seno de 45, tá fácil, são ângulos notáveis, né? Tá moleza. Então o que eu posso fazer aqui agora? Olha só. Eu não vou substituir o seno e cosseno agora não. O que eu vou fazer aqui? Eu vou reescrever, ó. Vai ficar menos TB cosseno de 30 mais TC cosseno de 45 é igual a zero, né? Esse P aqui eu vou levar para o outro lado da igualdade, né? Então vai ficar aqui menos TB seno de 30 mais TC seno de 45 igual a P, né? Agora olha só, quem é P? O P é o 100, né? A força peso aqui é o 100. Então eu vou substituir, né? Vou colocar aqui 100. Pronto, então olha só, aqui está fácil, vamos resolver um sisteminha simples. Basta a gente lembrar que o seno e cosseno de 45 são iguais. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa equação de baixo, vou fazer a de baixo menos a de cima. Quando eu fizer a de baixo menos a de cima, esse termo aqui do TC ele vai sumir, né? Porque eles vão ser iguais. Tá? Então eu vou colocar o TB em evidência aqui, então vai ficar TB que multiplica a de baixo menos a de cima, então aqui vai ficar cosseno de 30 menos seno de 30. Isso aqui é igual a 100. Ok? Então aqui agora eu vou substituir, olha só. Basta passar todo esse termo aqui para o outro lado, né? Não vou substituir agora não. Basta passar todo esse termo para o outro lado. Então vai ficar igual a 100 sobre cosseno de 30
menos seno de 30. Se você fizer isso aí com a ajuda de uma calculadora, né, científica, aqui a gente sabe, né, cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2, aqui vai ficar a raiz de 2 sobre 2, né? Aí vai sair aqui em cima vai ficar sendo multiplicado por 2, aqui vai ficar a raiz de 3 menos 1. Raiz de 3 menos 1, isso. Mas você pode fazer isso aqui com o auxílio de uma calculadora. Isso aqui vai dar igual a 273 aproximadamente. 273 kgfm. Então o TB é isso aí. Tá? Vou apagar aqui para anotar aqui. Não vou precisar mais disso aqui. Ó, não vou precisar não. Então o TB é igual a 273 kgf, 273 kgfm. Beleza. Então olha só, eu já sei quem é o meu TB. Eu sei o TA, sei o TB. Se eu for ver aqui o sistema, tudo que eu resolvi aqui, eu tenho o seguinte: se eu substituir o meu TB aqui, em uma dessas equações aqui, eu posso usar qualquer dessas aqui, né? Vamos usar essa segunda aqui. Em qualquer uma dessas duas, eu posso substituir o meu TB e eu vou encontrar o TC. Porque olha só, repara que nessa primeira linha aqui, eu substituí o TC, eu sei quem é ele. Eu sei quem é esse, cosseno de 30, eu sei quem é o cosseno de 45. Então, só basta isolar o TC que eu descubro quem é ele, né? Eu posso substituir aqui também, lá de baixo, tá? Não tem problema, o resultado tem que ser igual, ok? Eu só não vou fazer isso por conta desse 100 aqui, que senão vai ter que passar o tempo para lá e tal, somar, subtrair e por aí vai. Beleza? Então eu vou usar esse cara aqui, ó, essa criancinha aqui, ó. E vou substituir o 273 aí nele. Substituindo o 273 aqui, eu vou ter o seguinte, olha só. Menos 273 vezes cosseno de 30 mais TC cosseno de 45 é igual a zero. Pronto. Basta isolar o meu TC que eu descubro quem é o valor dele. Então todo esse termo vai para o outro lado, está aqui negativo, vai para o outro lado positivo, então vai ficar TC é igual, olha só, todo esse termo está negativo, passou positivo, então vai ficar 273 cosseno de 30. Esse termo que está multiplicando passa dividindo, né? Sobre cosseno de 45. Quando você for resolver lá, você pode usar o auxílio da calculadora científica. O resultado aqui vai ser igual a 334 aproximadamente, tá? Quilograma-força. Então, esse aqui, a gente tem isso aqui como resultado. Então, TC vai ser igual a 334 kgf, quilograma-força, tá, galera? Lembrando o seguinte, para transformar, se eu quiser essa medida de força aqui em newtons, basta multiplicar por 9,8. Se eu multiplicar por 9,8, aí eu vou ter a unidade de medida em newton, beleza? Então, olha só, para essa questão aqui, a gente tem que tomar cuidado com as decomposições, beleza? É muito normal a gente confundir, às vezes colocar no lugar do seno, colocar um cosseno, confundir, não lembrar da relação aqui que a gente fez com o triângulo retângulo. Então, tudo isso daí você tem que tomar cuidado, pensar com calma na hora de resolver essa questão, beleza? E uma questão bem legal, né? Ela não é tão trabalhosa assim nesse livro. Tem questões muito mais mesmo, trabalhosa do que isso aí,
tá? E é isso aí, galera. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado, tá, dessa questão muito legal. E ajudem compartilhando, se inscrevendo no canal para dar aquela força, para dar aquele gás, para eu continuar aí resolvendo essas questões aí, tá? Se você acha que tá ajudando vocês, deem essa moralzinha aí, galera, beleza? Olha só, se vocês ficaram com dúvida, querem perguntar alguma coisa, vocês podem comentar aqui embaixo, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para uma página no Facebook que eu criei, tá? Para o canal, e uma conta no Instagram que eu fiz também para o canal. Tô sempre postando alguma coisa lá. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Valeu, fui, tchau!